Olá pessoal! Nesse vídeo eu vou te falar sobre a lesão corporal culposa, vou te explicar sobre uma novidade, é de 2020, né? Não é tão nova assim, mas que ainda não foi bem compreendida do crime de lesão corporal culposa no Código de Trânsito. Vamos falar sobre perdão judicial, vamos responder se a pessoa que pratica uma lesão corporal culposa no trânsito pode ou não pode ter a pena privativa de liberdade substituída por uma pena alternativa. Enfim, vamos resolver todas as dúvidas sobre a lesão corporal culposa, beleza? Bora lá! Seguinte, você se lembra que logo na primeira aula eu já te falei que tinha uma divisão muito importante, que a lesão corporal podia ser dolosa e culposa. A lesão corporal é um dos crimes que tem previsão de modalidade culposa no Código Penal. Isso é muito importante, porque a lesão corporal dolosa, só para voltar a ela, recordar e viver, você lembra? Tem toda essa subdivisão, lesão corporal leve, grave, gravíssima, seguida de morte. A leve pode ser simples, pode ser qualificada pela violência doméstica, pode ser qualificada pela razão do sexo feminino, enfim, todas essas subdivisões. Já quando a gente vai para esse lado, para lesão corporal culposa, a lesão corporal culposa é culposa e pronto. Não existem várias espécies de lesão corporal culposa. A lesão corporal culposa não se importa com o resultado. E essa é a primeira super, ultra, mega, master pegadinha. Porque os examinadores de prova, examinador de concurso, prova de faculdade, adoram fazer a seguinte pergunta. Vou te colocar aqui uma pergunta típica. O Tício, vamos imaginar aquele exemplo que eu dei no vídeo passado do patins. O Tício, Patrícia Vanzolini está andando de patins, felizona lá, domingão de sol, blá blá. Ela dá um encontrão numa pessoa e essa pessoa fica com um arranhão no joelho. Veja. Se eu estava felizona, eu dei um encontrão numa pessoa, eu estou agindo com culpa. No vídeo passado, eu te dei o exemplo de que eu dei um encontrão e a pessoa morreu. E aí é homicídio culposo. Agora a pessoa não morreu. A pessoa ficou com um raladinho no joelho. Qual o crime de Patrícia? Lesão corporal culposa. A pessoa quebrou a perna e ficou internada por 45 dias. Qual é o crime? Lesão corporal culposa. Mas, Pati, a gente aprendeu que incapacidade por ocupações habituais para mais de 30 dias é lesão grave, mas essa é a lesão dolosa. A lesão grave, gravíssima, seguida de morte, pressupõe uma lesão inicial dolosa. O resultado pode ser doloso ou culposo, dependendo do caso, mas pressupõe uma lesão corporal dolosa. A lesão corporal culposa, não existe lesão culposa grave, culposa gravíssima, culposa seguida de morte. A lesão é culposa, ponto. Ah, mas então e se a pessoa quebra a perna? Lesão corporal culposa. E se a pessoa perde a perna? Lesão corporal culposa. Mas não é grave pela perda de membro? Não é gravíssima. Não existe lesão corporal culposa gravíssima. A lesão é culposa. Ah, e se a pessoa morrer? Aí é homicídio culposo. Então, a partir de uma primeira conduta culposa, as variáveis que nós podemos ter são lesão corporal culposa, não importa a gravidade, a natureza, a consequência dessa lesão, lesão culposa ou homicídio culposo. Acabou. Vamos imaginar na direção de veículo automotor, né, que está no Código de Trânsito, eu já vou mostrar. O Tício, sem querer, atropela o Mévio. Tício, sem querer, por imprudência, por negligência, atropela o Mévio. A mesma coisa. O Mévio fica com um machucado no braço. Lesão corporal culposa. O Mévio quebra o braço. Lesão corporal culposa. O Mévio perde o braço. Lesão corporal culposa. Então, essa dica, gente, é de ouro. A lesão corporal culposa, a priori, não tem nenhuma graduação pelo resultado. Segundo o resultado, o juiz evidentemente vai poder, na hora da dosimetria da pena,
considerar o resultado lá dentre as circunstâncias do artigo 59. Né? Um resultado mais grave, ele pode ter uma pena base, uma pena da primeira fase, uma pena base maior, mas não tem a ver com a tipificação, beleza? Lesão corporal culposa não tem graduação pelo resultado, tá certo? E olha que louco, olha que louco. A lesão corporal culposa, nós já vamos ver isso também, ela é um crime que depende de representação do ofendido e, via de regra, vai para o juizado. Então aparece assim, ó, Tício atropelou o Mévio por imprudência e causou a perda das pernas do Mévio. O Mévio perdeu as duas pernas. Aí aparece assim na prova, trata-se de infração de menor potencial ofensivo? Aí você fala, meu, nem a pau. Infração de menor potencial ofensivo, se amputar as pernas de alguém? Mas a resposta correta, olha a prova CESP, a resposta correta é sim, trata-se. Por quê? Porque se trata de lesão corporal culposa. E a lesão corporal culposa não tem graduação pelo resultado, segundo o resultado. A lesão corporal culposa, ela só tem, digamos assim, duas espécies, dois tipos. O tipo de lesão corporal culposa do Código Penal, cuja está no artigo 129, parágrafo 6º, e cuja pena é de detenção de 2 meses a 1 ano. E detalhe, a lesão corporal culposa do Código Penal, tanto quanto o homicídio culposo, lembra, a gente viu isso lá no homicídio culposo, tanto quanto o homicídio culposo, a lesão corporal culposa também tem perdão judicial. Lembra quando as consequências do crime atingirem o próprio agente de forma tão grave que a punição se torne desnecessária? O juiz pode conceder o perdão judicial? Também tem perdão judicial. Então, lesão corporal culposa do Código Penal e a lesão corporal culposa da direção de veículo automotor. A lesão corporal culposa do CTB. Isso a gente também já viu no homicídio. No homicídio tem o homicídio culposo do Código Penal e o homicídio culposo do Código de Trânsito. Aqui é a mesma coisa. Lesão corporal culposa do Código Penal, lesão corporal culposa do Código de Trânsito. A lesão corporal culposa do Código de Trânsito tem uma pena maior do que a lesão corporal culposa do Código Penal. Do Código Penal, 2 meses a 1 ano. Do Código de Trânsito, 6 meses a 2 anos. Ainda assim, a lesão corporal culposa, seja do Código Penal, seja do Código de Trânsito, é uma infração de menor potencial ofensivo, depende de representação e etc. Por que eu estou dizendo depende de representação? Porque você se lembra, a gente já falou disso quando falou da lesão leve, mas aqui eu repito, você se lembra que o artigo 88 da Lei 9.099, o artigo 88 da Lei 9.099 prevê que a lesão leve e culposa dependem de representação, são de ação penal pública condicionada à representação. A vítima tem que dizer que deseja ver o acusado, o autor do crime processado no prazo de 6 meses. Isso vale tanto para a lesão corporal culposa do Código Penal, quanto para a lesão corporal culposa do Código de Trânsito. Lá no Código de Trânsito, a lesão corporal culposa do Código de Trânsito também é uma infração de menor potencial ofensivo, por força da pena, 2 anos, e também depende de representação, de ação penal pública condicionada à representação. Tá certo? Beleza? Então essa era a primeira ideia. A lesão corporal culposa do Código de Trânsito, agora eu vou focar um pouquinho no Código de Trânsito. A lesão corporal culposa no Código de Trânsito, se você está aí anotando num caderno, né, se você está aí fazendo notas no seu computador, é muito importante que você dê destaque a isso. A lesão corporal culposa no trânsito, por força da pena, é uma infração de menor potencial ofensivo, tanto quanto do Código Penal, e também depende de representação, salvo em 3 casos. Em três situações que estão previstas no artigo 291 do Código de Trânsito, em 3 situações, isso cai, chove, despenca, em 3 situações, a lesão corporal culposa no trânsito não dependerá de representação, não precisa da representação da vítima. E veja, só um parênteses, quando o crime precisa de representação, é muito melhor para o réu, é muito melhor para a pessoa que é acusada daquele crime. Primeiro, porque a vítima pode acabar perdendo o prazo decadencial de representar e aí acabou o problema.
Mas depois que o autor do crime pode, por exemplo, entrar numa negociação cível com a vítima e a vítima optar por não representar, ou a vítima se retratar da representação. Não é? Então, você tem mais, digamos, disponibilidade para negociar essa ação. Já quando o crime é de ação penal pública incondicionada, não importa, ainda que a vítima queira, né, não quero mais ver essa pessoa processada, eu já entendi, eu já fui ressarcida, não foi nada demais, não tem choro nem vela, vai haver o processo, faça chuva ou faça sol, beleza? Então, anota, tem 3 situações em que a lesão corporal culposa no trânsito não dependerá de representação e não irá para o juizado especial criminal. Vai ser objeto de inquérito e não de termo circunstanciado, não tem direito à transação penal e nem à composição civil. Não tem direito à transação penal e nem à composição civil. Não tem direito àqueles institutos despenalizadores do GCRIM. Em que 3 situações a ação penal torna-se pública, incondicionada e não tem direito a termo circunstanciado, transação penal e composição civil? 3 situações. Primeira, quando o crime é praticado por alguém que esteja em situação de embriaguez. Então, quando o crime é praticado por alguém que está em situação de embriaguez, não haverá a necessidade de representação. A ação se tornará pública e incondicionada e não tem direito à transação penal e nem composição civil, beleza? Segunda situação, quando essa lesão corporal culposa na direção de veículo automotor tiver sido fruto de um racha, de uma competição automobilística não autorizada. Quando essa lesão corporal culposa tiver sido fruto de um racha, e aí só parênteses, você viu que nem a embriaguez e nem o racha excluem a culpa e transformam a culpa em dolo, né? Ao contrário do que muita gente aí, do que a sabedoria popular diz, não, se tava com racha era dolo, se tava com embriaguez era dolo. Não era, meu amigo, não era, senão não existiria essa previsão. Depende do caso concreto. Dolo não se supõe, não se pressupõe, não se presume. Aliás, a única presunção que se admite no direito penal é a de inocência, nunca de dolo. Beleza? Então quer dizer que mesmo se eu já tive alguns casos bastante grandes, importantes lá no escritório, que justamente a gente trabalhava essa questão. Não é o mero fato de estar embriagado, não é o mero fato de estar tirando racha que transforma a culpa em dolo. Tem que ver o caso concreto. Para o direito penal, uma pessoa que bebeu uma latinha de cerveja já está em situação de embriaguez, mas seria forçado, seria over dizer que essa pessoa está agindo com dolo. Mas não é dolo eventual. Não, o dolo eventual não é a mera percepção do resultado. O dolo eventual é a concordância com o resultado. Mas isso eu vou deixar lá para o Gustavo Junqueira, porque isso é uma questão de parte geral super, né? A questão é o coração do direito penal, eu acho, essa separação entre dolo e culpa. Mas vamos lá, aqui o Código de Trânsito, o que ele nos diz de forma bastante assim inquestionável é que a embriaguez e o racha não fazem com que haja uma presunção de dolo, não afastam a culpa. O crime continua sendo culposo, mas ele perde um tratamento mais brando. Ele perde esse tratamento mais brando e ele vai atrair um tratamento mais severo. Então, quando essa lesão corporal culposa for praticada em situação de racha, também não é de ação penal pública condicionada, é de ação incondicionada e, além do mais, não tem transação penal, não tem composição civil. E terceira situação, sempre cai em concurso, porque é um detalhezinho, quando o agente que praticou aquela lesão corporal culposa esteja dirigindo numa velocidade 50 km por hora ou mais, 50 km por hora ou mais, superior à máxima permitida para a via. 50 km por hora ou mais, superior à máxima permitida para a via. Então, imagina que eu estou numa via que é 50 por hora e eu estou andando a 90 por hora. Eu ainda não estou nessa situação e, portanto, eu tenho tratamento normal, né? Representação, GCRIM, transação penal, composição civil. Agora, imagina que eu esteja a 100, a 105, 50 km a mais. A via é 40,
eu tô a 90, a via é 30, eu tô a 80, a via é 150, eu tô a 200 ou mais, e assim por diante. Deu para entender? Então vamos recapitular. Quando a lesão corporal culposa do Código de Trânsito se torna um crime de ação penal pública incondicionada e se torna um crime que não admite transação penal, não admite composição civil e não admite a lavratura de termo circunstanciado. Quando que isso acontece? Quando eu tiver uma situação de embriaguez, quando eu tiver uma situação de racha e quando eu tiver uma situação de excesso de velocidade específica, 50 km a mais do que a velocidade máxima permitida para a via. Beleza? Beleza. Agora, vamos complementar essa matéria ainda dentro do Código de Trânsito com uma coisa interessante. Porque eu bati, frisei, falei que a lesão corporal culposa não tem graduação pelo resultado. Não existe culposa leve, culposa grave, culposa gravíssima, culposa seguida de morte. Culposa é culposa, pronto. Pois bem, só que parece que o legislador se esqueceu disso, porque ele usou uma terminologia inadequada. É que a gente tem uma certa boa vontade, a gente dá aquela arredondada na bola do legislador quando ele pisa na bola, né? A gente fala, bom, a gente entendeu o que o senhor quis dizer, tudo bem, não foi muito técnico, mas olha que dispositivo curioso foi introduzido no nosso Código de Trânsito em 2017. Olha que dispositivo curioso e eu já vou falar qual é a interpretação dele. Já tive N casos no escritório desse perfil e vou te dizer qual é a interpretação dele. A lesão corporal culposa, quando resultar do trânsito, tá? Tá aqui embaixo. Quando resultar uma consequência grave ou gravíssima, ou seja, ela é culposa quanto ao elemento subjetivo, mas quando ela resultar uma daquelas consequências que estão no Código Penal, grave ou gravíssima, perda de membro, debilidade de membro, deformidade, lembra? Então, quando ela for culposa, resultar uma consequência grave ou gravíssima e tiver sido praticada em situação de embriaguez, a pena vai subir muito. Vai ser uma pena de 2 a 5 anos. Veja, uma lesão culposa em situação de embriaguez, mesmo que não resulte grave, gravíssimo, uma lesão culposa em situação de embriaguez sempre vai ter aquela consequência que eu falei. Vai ser de ação penal pública incondicionada, não vai ter transação penal, não vai ter composição civil, não vai ter TC, beleza? Agora eu tô falando de uma lesão culposa em situação de embriaguez, da qual resulte uma consequência que seja enquadrada na grave ou seja enquadrada na gravíssima. Se eu tiver essa situação, uma lesão corporal culposa, agente embriagado e consequência grave ou gravíssima, eu tenho uma lesão corporal culposa qualificada. Veja, ela não deixa de ser culposa, não se transforma em dolosa por força da embriaguez, mas é uma culposa qualificada. E aí, não apenas não tem mais representação, não apenas não tem mais transação penal, não tem composição civil, não tem nada disso, como a pena é significativamente mais alta, é uma pena de 2 a 5 anos, enquanto que a pena de uma lesão corporal culposa que não tem essa qualificadora é de 6 meses a 2 anos. Agora nota, detalhe, o legislador, ele só criou esse tipo da lesão qualificada pela embriaguez quando o resultado for grave ou gravíssimo. Eu tive, há algum tempo atrás, um caso prático em que a pessoa que eu defendi era acusada de lesão corporal qualificada pela embriaguez, mas não tinha, quando o Ministério Público fez a denúncia, não havia ainda o laudo dizendo, né, o Ministério Público fez a denúncia rapidamente, não havia o laudo dizendo qual era a gravidade da lesão na vítima. E, portanto, nós pedimos já de cara, e quando veio o laudo, quando chegou o laudo não apontou que a lesão tinha consequência grave ou gravíssima. O laudo não apontou, o laudo deu que a lesão não tinha consequência grave nem gravíssima. Portanto, embora a imputação fosse de uma lesão em estado de embriaguez, a mera embriaguez não qualifica. É a embriaguez somada com resultado grave ou gravíssimo. Entende? Diferente do homicídio culposo na direção de veículo automotor.
No homicídio culposo, homicídio culposo na direção de veículo automotor, o fato da pessoa estar em situação de embriaguez já qualifica. Aqui não. Eu preciso da situação de embriaguez e da consequência grave ou gravíssima. Beleza? Ótimo. Muito bem, então já estamos caminhando, já estamos indo para o final, mas você já está entendendo muito de lesão corporal no Código de Trânsito. Você entendeu que a pena é 6 meses a 2 anos, condicionada à representação, salvo 3 hipóteses, embriaguez, racha ou excesso de velocidade 50 km por hora ou mais do que a máxima permitida. Você já entendeu que a lesão corporal culposa, se tiver em situação de embriaguez e consequência grave ou gravíssima, é qualificada. E falta um último detalhe, a cerejinha do bolo, que é a seguinte. Quando o legislador, em 2017, ele criou essa figura qualificada da lesão corporal culposa com consequência grave ou gravíssima em situação de embriaguez, ele, na verdade, deixou um calcanhar de Aquiles. Porque qual era a intenção do legislador? Obviamente era aumentar a punição e etc. Só que ele deixou um calcanhar de Aquiles. E qual é esse calcanhar de Aquiles? É o artigo 44 do Código Penal. O que diz esse artigo 44? Lembra que o artigo 44 do Código Penal é aquele que fala da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. É um artigo super importante, também é muito usado como pegadinha de concurso justamente pelo que eu vou falar agora. Por quê? Porque quais os requisitos para eu ter essa substituição? Qual o requisito para eu ter uma pena alternativa? Para eu não precisar ficar preso? Para eu poder prestar serviço à comunidade, enfim, prestação para a vítima, mas não precisar ficar preso. Quais os requisitos? Depende. No crime doloso, se o crime for doloso, o requisito para ter uma pena alternativa é, em primeiro lugar, que o crime não tenha violência ou grave ameaça, seja um crime não violento. Em segundo lugar, que a pena aplicada na sentença seja de até 4 anos. Pena de até 4 anos pode ser substituída por pena alternativa, pena maior não. Só que no crime culposo, qualquer que seja a pena, possibilita a substituição. Então aquele limite de 4 anos é só para o crime doloso, para o crime culposo não. Para o crime culposo, qualquer que seja a pena, possibilita a substituição. Então veja que paradoxal. O legislador aumentou a pena da lesão corporal culposa com consequência grave ou gravíssima, mas veja, a consequência é grave ou gravíssima, mas a lesão é culposa, continua sendo culposa. É uma figura culposa, embora culposa qualificada. Então, ainda que o legislador tivesse elevado essa pena a uma pena de 5 anos, ou uma pena máxima de 5 anos, uma pena de 5 anos, por exemplo, não admitiria substituição se o crime fosse doloso, como o crime é culposo, continua admitindo a substituição. Então, te pergunto, qual é a eficácia prática disso? Ele aumenta a pena, mas continua permitindo que ela seja substituída por pena alternativa. Então, se ele queria combater a sensação de impunidade, a percepção de que acaba em pizza, crimes graves e etc., bem, ele não conseguiu e saiu pela culatra. E por isso que em 2020 veio um novo dispositivo. Olha, eu coloquei os dois na tela para a gente conseguir ler. Então, praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, detenção de 6 meses a 2 anos, suspensão, proibição de se obter permissão, habilitação para dirigir. Aumenta-se a pena em 1/3 se ocorrer as hipóteses do parágrafo 1º do artigo 302, que são as causas de aumento de pena lá do homicídio, não precisamos entrar nisso. Aqui que eu quero, ó. A pena privativa de liberdade é de reclusão de 2 a 5, sem prejuízo das outras penas previstas nesse artigo, se o agente conduz o veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de substância psicoativa que determine dependência e, não é ou, é e se do crime resultar lesão corporal de natureza grave ou gravíssima. Aliás, o legislador aqui data máxima veira cometeu 2 impropriedades, né? Porque a gente sabe que o próprio do Código Penal não fala o nome lesão gravíssima. Você viu isso no vídeo passado, não fala. Mas o legislador aqui acabou falando de lesão gravíssima. Beleza. Isso em 2017. E aí em 2020 veio esse artigo 312b. Nos crimes previstos no parágrafo 3º do artigo 302, que é o homicídio culposo na direção de veículo automotor qualificado pela embriaguez. E no parágrafo 2º do artigo 303, que é esse aqui, é a lesão corporal culposa
grave ou gravíssima, qualificada pela embriaguez. Não se aplica o disposto no inciso 1 do caput do artigo 44 do Código Penal, que é a situação de que caberia substituição por pena restritiva de direitos, qualquer que fosse a pena no crime culposo. Não se aplica, portanto, não se aplica essa possibilidade. E então, aí o legislador aparentemente, né, fez algo, eu estou meio esquisita aqui no meio do texto, então deixa eu voltar para a tela inteira. Aí o legislador realmente ajustou ali aquela ponta solta que ele havia deixado ao subir a pena, mas não impedir a substituição por pena alternativa, porque, né, já que na verdade o que ele quer é aumentar ali a punição, dificultar, tornar mais severa a punição, não teria sentido continuar permitindo pena alternativa qualquer que fosse o grau da sanção. Beleza? Muito bom, gente! É isso! A gente viu tudo de lesão corporal culposa, inclusive lesão corporal culposa no Código de Trânsito, as situações em que a lesão corporal do Código de Trânsito deixam de necessidade de representação, super importante, a situação da lesão qualificada no Código de Trânsito, a questão da pena restritiva de direitos na lesão culposa do Código de Trânsito. Fechamos a matéria, mas se sobrou alguma dúvida, você sabe, me fala, vamos debater, vamos conversar, assim um pouquinho a cada dia. É o superpoder de fazer um pouquinho por dia, tá certo? Beijão, gente, até a próxima!